Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do nosso mini curso de introdução à filosofia da educação, né? Este mini curso foi elaborado como uma atividade avaliativa da disciplina Educação à Distância, ministrada pela professora Larissa Sato, né? Nós somos do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural da Amazônia, que faz parte do Instituto Saber Espacial, né? Então, a nossa quarta aula de hoje vai discutir sobre as contribuições filosóficas à educação brasileira, né? E aqui vos falo é o professor João Paulo Siqueira de Medeiros, e esta aula está sendo gravada em Ananindeua, no ano de 2026. Então, o sumário da nossa aula de hoje é o seguinte, de acordo com o nosso plano de aula. A gente vai estudar um pouco sobre concepção socrática de educação, depois passando para a concepção platônica de educação, depois concepção aristotélica de educação, e por fim, um panorama e perspectivas da educação brasileira, né? Então, essa concepção socrática de educação, nas aulas anteriores a esta, você já deve ter estudado um pouco sobre a biografia de Sócrates, por exemplo, quais são as ideias defendidas por Platão, quais são as concepções filosóficas de Aristóteles, né? Tudo para entender o autor em si, né? O que que Sócrates pensava, o que que Platão pensava, o que que Aristóteles pensava, né? Então, tudo isso vocês já estudaram. Então, né? O intuito dessa aula de hoje é justamente pegar essas noções que vocês já tiveram de filosofia, propriamente filosófica, e aplicar à educação, né? E sobre panoramas e perspectivas da educação brasileira, a gente vai traçar como, como era a educação ao longo da história, né? Até ponto de chegarmos como está a educação contemporânea no Brasil, né? Qual o panorama dela, quais são essas perspectivas, né? É importante ressaltarmos que esta videoaula baseia-se nos slides do professor Dr. Charles Alves, né, que é o nosso professor né, do curso de pedagogia, ele é o nosso professor que já ministrou a disciplina de Fundamentos Filosóficos da Educação, né? Então, como a disciplina dele conversa muito, conversa totalmente com o nosso mini curso, a gente acabou nos subsidiando com alguns dos slides que ele já repassou para a gente. E claro, além do livro Perspectivas Históricas da Educação, de Eliane Lopes, da editora Ática, né? É um livro que vai discutir justamente sobre panoramas e perspectiva da educação brasileira. Então, vamos lá. A começar pela concepção socrática de educação, né? Sócrates, ele vai trabalhar muito com uma virtude, né, do sentido uma virtude coletiva, não é mais aquela virtude individual, por exemplo, nessa virtude homérica é muito enfatizado os heróis homéricos, né, onde está bem que heróis homéricos, que basicamente são aqueles heróis individualistas, né, que eles possuem alguma, digamos assim, alguma virtude, só que era só para eles, era individual, não era coletivo. Por exemplo, Aquiles era um herói assim muito forte, muito vislumbrante, né? Só que isso era muito individual dele. Hércules, mesma coisa, forte, tudo mais. Mas perceba que essas virtudes são muito individuais, não são de cunho social, coletivo. Então, a concepção de Sócrates na parte da educação já começa rompendo com isso, de que a virtude política é mais importante do que a virtude homérica, que é individualista, né? Então, nesse sentido, os heróis homéricos, eles vão cair em declínio para o universo espiritual helênico. É, esse universo que as decisões coletivas da cidade, da polis, ela acaba ganhando mais peso do que o cunho individualista dos indivíduos que ali vivem, né? No caso, os gregos. Então,
nesse sentido, vai surgir um panorama educacional bastante interessante, que é a insurgência da oratória e da retórica como sucesso político, né? Para quem não sabe, oratória é a arte de falar bem, enquanto que a retórica é a arte de discursar bem, né? De argumentar. Né? Há uma diferença clara. A oratória é uma arte que utiliza das palavras, né? Das palavras mais rebuscadas, das palavras mais bonitas, das palavras que têm coesão no seu discurso. Enquanto a retórica é a capacidade de argumentação que o indivíduo tem. Então, não necessariamente é com as palavras bonitas, mas sim a lógica da sua argumentação, né? No caso do campo da retórica. Então, nesse contexto de Sócrates, essas duas artes vão surgir como um sucesso político da polis, né? Então, os atenienses, os gregos, eles recorriam muito a essas duas artes para seguir carreira no mundo político, né? Onde naquela época a carreira política era muito bem vista e muito bem valorizada. Então, a educação ela é transformada de modo que atendesse às novas necessidades de habilidades em argumentação, de expressão e de persuasão, né? Então, a educação nessa época vinha justamente valorizando essas três habilidades de argumentação, de expressão e, e de persuasão, né? Justamente para que esses indivíduos buscassem a vida política, né? Só que tinha um problema nisso, que vai surgir uma figura chamada sofista, né? Que no novo cenário político e educacional trouxe à tona uma nova figura central, os sofistas, né? O que viria a ser esses sofistas? Esses sofistas, eles era como se fossem professores particulares, né? Fazendo uma analogia ao nosso dia de hoje, seriam professores particulares que ficavam rondando nessas polis e ofereciam serviços, né? É, é, de ensinar retórica e oratória para quem quisesse aprender. Claro que tinha que pagar pelas aulas, né? Em troca do conhecimento dele, vocês tinham que pagar. Então, eram professores particulares, mas que também eles não só ensinavam retórica e oratória, né? Ele ensinava também matemática, ciências naturais, música, tudo que era de conhecimento naquela época. Então, os sofistas eles tinham o papel de professores particulares, mas não no sentido apenas do conhecimento que estava em moda naquela época, mas de todos os outros conhecimentos. Então, esse trecho retirado dos slides do professor Charles Alves, ele vai meio que finalizar a nossa concepção socrática de educação, né? Ele diz o seguinte: o conceito de virtude em Sócrates procura conjugar a nobreza homérica com a destreza sofística, aduzindo que a nobreza autêntica seria aquela resultante de um caráter elevado, educado, intelectual e moralmente, de modo a colocar o indivíduo que o detém em condições de ser belo e bom, não apenas tendo em vista apenas os seus interesses ou vantagens pessoais, mas principalmente os interesses ou vantagens para a cidade e estado da qual é cidadão. Né? Então, basicamente, Sócrates ele vai romper com essa visão da nobreza homérica, né, da virtude homérica, desse cunho muito individualista, que foca apenas no indivíduo, a partir dos seus atributos, né, se ele tem mais força, se ele corre mais rápido, se ele é mais inteligente. E com essa destreza sofística, né, do ensino, da argumentação, da oratória, da retórica, passa a valorizar a virtude autêntica, que seria esse culto aos interesses ou vantagem para a cidade e Estado, ou seja, de cunho predominantemente coletivo. Então, dito isso, a gente finaliza com esse resumo de concepção socrática de educação e passaremos agora à concepção platônica de educação.
Então, Platão identificou 4 virtudes que se tornaram conceitos profundamente influentes na civilização ocidental, que seria a sabedoria, coragem, moderação e justiça, né? Sabedoria, por que sabedoria? Sabedoria no sentido de que o coletivo, ou melhor dizendo, o indivíduo, ele possa tomar boas medidas, boas atitudes a partir do seu intelecto, né? Coragem, porque esse indivíduo, ele, por mais que ele tenha sabedoria, ele precisa de ter coragem para enfrentar certas decisões que possam vir a ele, né? Por exemplo, ele não pode ter medo de salvar uma vida que está em perigo, sabe? Uma coragem genuína. Moderação. Saber equilibrar os seus sentimentos, seu sentido de justiça, né? Então, moderar os seus sentimentos, suas decisões, né? Nem nada ao excesso, tudo moderado. E por fim, justiça, né? Que é bastante valorizada para Platão, visa aquilo que é justo, né? O indivíduo, a partir de suas análises, buscar as medidas verdadeiramente justas. Então, a busca da virtude deve prosseguir pela vida inteira. E a educação não pode se restringir aos anos de juventude, né? Ou seja, essa, essa busca da virtude deve prosseguir ao longo da vida. E para Platão, existe uma teoria das almas, né? Essa teoria das almas, ela busca justificar as individualidades das pessoas, né? Então, de acordo com a parte do corpo, na verdade, uma analogia com as partes do corpo humano, ele faz uma relação com a individualidade daquele indivíduo, né? Se ele é inteligente, se ele é justo, se ele é colérico, né? Então, vejamos agora. Isso vai ser importante posteriormente para a gente discutir a concepção platônica de educação, né? Então, vejamos. É, o Platão vai dizer que existem 3 tipos de almas. A primeira seria a alma desejante, situada no baixo ventre, que está relacionada com o corpo físico e sensações, né? Baixo ventre é em torno do umbigo, na barriga, né? Nessa região, ligadas aos desejos. E, e esta parte do corpo estaria relacionada com os desejos carnais, desejo no sentido biológico, sede, paixões e tudo mais. Então, a alma desejante seria aquela que busca de todos os modos saciar dos seus desejos, né? Se ligados ao biológico ou até mesmo sentimental, né? Ligado ao corpo físico e sensações. Então, prosseguindo, a alma colérica ela é situada na região acima do diafragma, que está ligada às paixões, na segurança e na proteção do corpo. É, diafragma, né? Um pouquinho, né? Acima da costela, digamos assim. E onde fica situado nosso coração, né? Fazendo uma analogia com o coração. Esse tipo de alma, ele busca muito ao sentimentalismo, né? Algo um pouco parecido com desejante, mas só que esse sentimentalismo da alma colérica está ligado à coragem, né? No sentido de proteger ao outro a todo custo. Aquela paixão genuína que a gente sente irradiando no peito e no sentido de proteção do corpo. Então, aquela alma colérica é aquela alma que sente tudo com bastante sensibilidade, né? Então, por exemplo, na hora de ajudar o outro, não pensa 2 vezes, apenas ajuda. Então, alma colérica para Platão
ela assume esse sentido de um sentimentalismo muito aflorado, que não necessariamente eh, está relacionado com os desejos, mas sim de ajudar o próximo. E por fim, temos a alma racional, que é bastante valorizada por Platão, né? Fazendo uma escala, né? Uma pirâmide, digamos assim. A alma racional estaria no topo, logo seguida uma colérica, e lá na base da pirâmide é uma desejante. Então, a alma racional, situada na cabeça, é a parte ligada ao conhecimento, ao senso de justiça, na tomada das decisões corretas. Então, obviamente, essa alma racional é bastante valorizada por Platão. E, e tem a ver com a teoria das ideias, né? Que vocês já tiveram uma aula relacionada a isso, que a teoria das ideias, ela foca muito na mente, né? O que a gente vê. Perdão, gente. O que a gente vê são cópias, são imagens imperfeitas, né? E que hum, as verdadeiras coisas estão situadas no mundo das ideias, né? Relacionada à mente. Então, é, só para ressaltar, o modelo de educação para Platão vai ser de cunho muito idealista, pois ela é pensada para uma polis idealizada, né? Então, como a gente veremos a seguir, essa teoria das almas desejantes, ela vai assumir um cunho muito idealista, né? Até mesmo é, individualista, porque ele pensava numa polis muito idealizada, é muito funcionalista, cada um vai assumir determinado papel que lhe deve, né, a ser seguido. A gente vai discutir isso mais à frente. É um modelo educacional baseado na meritocracia, né, na classificação e na exclusão, né, como havia informado agora há pouco. É um modelo muito funcionalista, meritocrático, de certa forma baseado na classificação e, obviamente, na exclusão, porque não parte na decisão dos indivíduos ou no que eles podem se desenvolver, se evoluir. Não, é excludente no sentido de que se você é isso, você vai se tornar isso e pronto. Não tem outros meios de mudar essa realidade. Então, é o modelo de cidadania é uma república sem democracia, mas que se baseia em um governo justo a todos, né? Então, Platão ele tinha esse senso de justiça bastante aguçado, né? Por mais que o seu modelo de polis seja excludente, meritocrático, ele tinha um fim útil, que seria preservar um governo justo a todos, né? Valorizando a justiça. Então, para finalizarmos a nossa concepção platônica de educação, é, os sábios governantes são análogos à alma racional dos homens e governam a polis através de sua sabedoria e razão. Os guerreiros, os guerreiros, os guerreiros semelhantes à cólera humana, são responsáveis pela defesa e proteção da cidade. Por fim, os produtores devem garantir a produção e sobrevivência material do Estado, assemelhando-se à alma concupiscente ou desejante. Assim, os militares e os produtores estariam subordinados
aos legisladores da polis, né? Esse trecho foi retirado um dos slides do professor Charles Alves, né? Ai, gente, perdão. É, que resume bastante a concepção platônica de educação, né? Na base dessa pirâmide estaria os produtores, seriam os agricultores, artesãos, aqueles profissionais ligados à produção em geral, né? Que sem eles a gente não conseguiria sobreviver, né? Seja na alimentação, na produção de calçado, de roupa, de matérias-primas, etc. E que estaria ligado à alma desejante, no sentido de que eles estariam se esforçando muito, né, em seus trabalhos, para suprir suas necessidades, seus desejos, ligados ao biológico, às sensações, ao corpo, né. Então, nesse sentido, Platão, ele é um pouco excludente nessa categoria, de destinar os produtores que, mesmo sabendo que são importantes, eles são classificados como uma alma, digamos que, inferior às outras, né? Platão vai discutir também sobre os guerreiros, né? Que farão a parte da segurança dessa polis, né? E, obviamente, ele vai dizer que esses guerreiros fazem parte da alma colérica, aquela alma que eu havia dito, que está ligada muito ao sentimentalismo, ao coletivo, né? Sentimentalismo ao coletivo. Não ao sentimentalismo ligado ao individualismo, que seria algo semelhante aos produtores, né? Que busca trabalhar para associar suas vontades próprias. Mas esses guerreiros, eles trabalhariam para o bem comum de, de toda a polis, né, grega, seja na segurança, na proteção, no assistencialismo, né? E por fim, obviamente, no topo dessa pirâmide estariam os sábios governantes, que estariam relacionados à alma racional, né? Aqueles indivíduos detentores de conhecimento, detentores de justiça, de sabedoria, de razão. Não caberia a outra pessoa a não ser eles para governar a polis, né? Então, só recapitulando essa pirâmide, nessa polis deveria existir predominantemente os produtores para cuidar da subsistência da polis grega, nessa república idealizada de Platão, né? Enfatizando. Depois viriam os guerreiros, que seriam numa justa medida, né? Nem muito, mas também nem pouco, que estariam responsáveis pela segurança e pela defesa dessa polis. Segurança no sentido de gerenciar um bom convívio, um bem viver dentro da polis, e de proteção, proteger a polis de influências estrangeiras, de guerras que venham de fora para dentro dessa polis, né? E por fim, estritamente bem pouquinho, estaria esses sábios governantes, né? Deveria ser poucos, uma vez que não é todo mundo dotaria de sabedoria e razão. É uma atividade, uma faculdade mental bastante, como posso dizer, meritocrática, burocrática, digamos assim.
e que, por ser uma atividade muito rara, muito puxada, digamos assim, caberia a poucas pessoas para fazer esse gerenciamento da pod, né? No âmbito da política, da administração, da, da gestão dessa pod, né? Então, com isso, a gente finaliza a concepção platônica de educação e passaremos à concepção aristotélica de educação. E que, adianto logo, é uma concepção não muito diferente do que a gente tem de hoje em dia, tá bom? Então, Aristóteles concebia a educação como finalidade a eudaimonia. O que seria eudaimonia, né? Gente, eu não expliquei alguns termos, né? Como polis. Polis seriam cidades-estados, né? Num contexto da Grécia Antiga, né? Do contexto da Antiguidade. Deixa eu ver se tem algum termo aqui. Sofista já expliquei, né? Homérica também. Acredito que seja só isso. O sofista também já expliquei, né? Que seriam os professores particulares. Tá, tudo ok. Importante explicar esses termos gregos. E por que a gente enfatiza muito em utilizá-los? Porque tem uma carga filosófica e histórica, né? A partir dessas palavrinhas gregas, possuem significados bastante extensos que são interessantes de explorá-los. Que eu não fiz aqui, mas basicamente daimonia significa felicidade. No caso, concepção de felicidade para Aristóteles. Então, a educação, hum, a, concep, a educação, ela é um meio para atingir essa finalidade da felicidade, né? Tanto do ser individual quanto do ser em coletividade, né? Então, os homens livres deveriam cultuar as artes, enquanto aos escravos ao saber útil, né? Então, desde a concepção socrática até Aristóteles, e até mesmo ao longo da história, a gente vai percebendo que a questão da meritocracia é bastante forte, né? Não é apenas só Platão, não é apenas só Aristóteles, é ao longo da história que vai sendo martelada essa questão da meritocracia, né? Isso é algo histórico, uma questão histórica, né? E falando em concepção histórica, é importante enfatizarmos que essa ideia de educação não era para todos, como a gente tem em mente hoje em dia. Era uma educação que destinava-se aos homens gregos, naturalmente gregos, né, nascidos em Grécia, nessas cidades-estados, né, Atenas, Roma, etc., que, que fossem homens, simplesmente. Agora, vocês perguntam, e mulheres gregas, como ficariam os deficientes, e os estrangeiros? Basicamente, não era contemplada esse tipo de educação, né? E aqueles homens mais ricos ou mais pobres, mesma coisa. Ao mais pobre caberia a esse saber útil, né? Não só aos pobres, mas também aos escravos. E quanto aos homens livres, que eu já acabei de dizer a vocês, que são homens gregos, que possuem uma condição financeira agradável, deveria cultuar as artes, né? Música, artes cênicas, teatro, leitura, escrita, né? Tudo que for arte. Então, esse caráter meritocrático era bastante presente desde a antiguidade, né? Só que é interessante do Aristóteles que ele, apesar desse resquício de meritocracia, ele tenta
se desvincular um pouco ao seu mestre, Platão, de se de focar muito na individualidade. É a partir de Aristóteles que a gente vai pensar um pouco sobre a coletividade, né? O que seria o bem comum à polis, não no sentido idealista, mas no sentido realista, né? Então, Aristóteles vai dizer que a educação integral é aquela que desabrocha as potencialidades humanas. E quais seriam elas? A, a leitura, a escrita, a competição. No caso, a competição caberia os jogos, né? Essa ideia de competir de forma saudável por meio de jogos, né? Seja ele jogos físico, pode ser que de jogos mentais também. Como assim jogo físico? Jogo físico, por exemplo, uma competição, brincadeira de criança, pega-pega, quem pega a outra é a mãe, e vai brincando até cansar da brincadeira. Essas competições físicas, né, que eu digo, digamos assim, né? Futebol, por exemplo, um esporte competitivo. Enfim, competição física seria nesse sentido. E competição mental? Mesma coisa, só que ao invés de tu te dizer predominantemente o físico, você te diz o cérebro, né? Seria o xadrez, um jogo de cartas, geralmente valoriza a estratégia, é, um pensamento coletivo, né? Se for um jogo em dupla ou em grupo, né? Algo bastante relacionados aos nossos jogos modernos. Quer dizer, algumas raridades de jogos modernos, né? Infelizmente, hoje em dia, os jogos não estão muito interessantes. Mas, por exemplo, só a fim de explicação, né? Jogos de tiro, que utiliza muita estratégia, né? Não sei, o físico que a gente utiliza desses jogos é apenas os dedos, mas tudo foca na mente, né? Da estratégia com o outro. Enfim, enfim. Ginástica, né? Seria essa essa arte de cuidar do corpo, né? Não necessariamente ligado à competição, por exemplo, uma natação, não necessariamente apenas para cuidar do corpo no seu âmbito físico, né? Das artes no geral, seja cênicas, teatrais, quais são as outras? Musicais, já tá aqui a música, né? Mas existem vários outros tipos de arte, cultura, cozinha, tudo ligado a nossos sentidos, né? Ao cultivo dos nossos sentidos, né? Música cultiva a nossa audição, a culinária, nosso paladar com olfato, né? Até mesmo com ouvido, né? Por exemplo, quando o alho tá sendo refogado no óleo, enfim, bastante coisa. E finalmente música, né? Então, para Aristóteles, essa educação integral, ela, ela deve ser cultivada apenas esses homens livres, que já expliquei como funciona, né, gente? Enquanto aos escravos ficaria o saber útil, né? Deixa eu explicar mais um pouquinho o que seria esse saber útil. Seria os ofícios. Por exemplo, tem escravos que eram educadores na época, pedagogos, inclusive. Reflete muito nossa condição de trabalho nos dias de hoje. Agricultores, artesãos, sapateiros, enfim, todas essas profissões que têm seu devido valor, mas que não são valorizadas como deveriam, né? Então, esses escravos eh, assumindo ofícios, né? Que hoje em dia também é uma raridade, né? Devido à desvalorização desses ofícios, né? Tipo, é difícil achar mais um sapateiro hoje em dia. Enfim, são questões para a gente refletir. Então, o hábito de cultuar a virtude deveria vir da escola, pois ela se tornaria um hábito. Então, é interessante esse fragmento que desde a antiguidade tinha essa concepção de escola
é, é, é para o longo da vida, né? Não é só uma determinada etapa da juventude, da infância, que se deve ir para a escola, ir aprender, né? Novas habilidades, novas faculdades mentais, enfim, que isso deve ser ao longo da vida. E por que na escola? Porque na escola você tem uma determinada periodicidade, né? Tem determinados dias que você deve ir e que você não deveria ir. Dias de semana você deve ir para a escola, dias que não é de semana, é para você aproveitar em casa, não é exatamente? Então, é interessante que esse fragmento, que parece não parece ser de hoje em dia, né, essa concepção de periodicidade da escola, né, parece algo muito recente, algo vindo da Revolução Industrial, mas não, tá aqui desde a antiguidade, é enfatizado isso, que a escola ela deve ter uma periodicidade, né, ao longo da vida, não apenas na infância, na adolescência, e ela seria importante nesse sentido, pois ela ela ia cultuar a virtude que se tornaria um hábito devido ao ambiente escolar, né. Então, Aristóteles, ele vai trazer outras contribuições, né, para a educação e não apenas essa, né, que já foram bastante significativa. Ele vai destrinchar a educação em 3 dimensões, a começar pela dimensão poética da educação, né. E o que seria essa dimensão poética? O ensino e a arte se comparam com o funcionamento criativo e produtivo na medida em que visa a construção do cidadão virtuoso. Então, essa dimensão poética, a gente pode tentar fazer de novo a dinâmica da pirâmide, né? Onde tem essa base, o meio e o topo. Essa dimensão poética ah, estaria relacionada eh, estaria relacionado à base dessa pirâmide, pois a educação assumiria um caráter um pouquinho individual, né. Essa dimensão poética da educação, ela vai estimular, vai educar aquele cidadão grego em seu funcionamento criativo e produtivo para justamente desenvolver suas faculdades mentais, né. Então, ela assume um caráter ainda individualista, mas que é necessário. Não tem como desenvolver uma polis ao todo, sem começar com aos poucos, né, com aqueles indivíduos que compõem ao todo, né. A polis é um conjunto de indivíduos, então eu tenho que educar cada ser humano, cada indivíduo, para que eu possa ter um resultado em coletivo dessa polis, né, não é verdade? Pois é. Então, a dimensão poética que visa o desenvolvimento de faculdades mentais através do funcionamento criativo e produtivo, seria lá na base da pirâmide, destinada à maioria, que é fundamental, tudo mais, que seria a construção desse cidadão virtuoso. Também temos a segunda dimensão, que seria a obra política da educação, né? Ou poderia ser dimensão política, mas enfim, da educação. A, a educação, nesse sentido, seria como resultado de uma série de atos e atividades que a cidade e o indivíduo deve adotar. Então, essa dimensão da educação, ela vai assumir um caráter um pouco coercitivo, digamos assim, mesma questão da pirâmide, nem destinadas a muitos e nem destinadas a poucos, mas ao meio termo, né. Então a educação assumiria um caráter coercitivo, né, ensinar aos indivíduos quais são os valores que precedem a essa sociedade,
que valores regem essa sociedade, eh, quais são os seus direitos e deveres, né, bastante importante isso. E como cultivar esse sentimento de coletividade, né. Então ela vai vindo essa questão da obra política da educação, essa questão da coercitividade. "Olha, tenho esses direitos e deveres a oferecer a vocês, então, enquanto podes, eh, enquanto podes temos que lhe" como é a palavra? Temos vou dizer atribuir, mas não seria essa. Devemos lhe atribuir determinados direitos, em troca você vai nos vai nos retribuir com certos deveres para gerenciamento dessa pod, né. É uma mão de via dupla, te dou esses direitos e você me dá esses deveres. E assim funciona bem. Então a obra política da educação assumiria esse caráter coercitivo. Por fim, lá no topo da pirâmide, estaria a atividade cívica da educação, né, ou admissão cívica da educação, que diz o seguinte: "A educação como um movimento dentro da cidade que faz passar da potencialidade à realidade". Isto é, transforma a possibilidade da virtude política em realidade. Esses aspectos permitem ver a educação como uma atividade que produz uma força política, social e moral, né. Então, essa dimensão cívica da educação, ela ela basicamente está destinada à finalidade da educação, né. Ela basicamente vai ditar os deveres desse cidadão. Quais são as obrigações dele para manter a polis saudável, um bem-estar coletivo, né. Como manter esse gerenciamento político, social, moral nessa polis. Então, nesse sentido, essa dimensão cívica da educação ficaria lá no topo da pirâmide, certo? Então, o Aristóteles vai enfatizar muito essas 3 dimensões, sobretudo a última, né, que está no topo, essa dimensão cívica, né, que ele vai enfatizar que a educação deve vir como um resultado da polis, dos indivíduos buscando cada vez o melhor para todos, no sentido da coletividade, e que essa virtude política vai ser transformada em realidade através da educação. Então, a educação ela vai assumir uma atividade que vai produzir uma coesão política, social, moral aos indivíduos, para o bem em comum, certo? E então a educação deve ser pensada para além das paredes da escola, ou seja, para a polis, né, polis já expliquei gente, é uma cidade-estado, né, no contexto da antiguidade. A educação deve ser compreendida a a a educação deve ser compreendida como fazendo parte de toda a vida da pessoa, então é aquilo que eu já havia informado, né, que a educação deve ser destinada apenas à infância, à adolescência, e sim como uma parte fundamental do ser humano, uma vez que a pós não é só de crianças e adolescentes, é de adultos, de idosos, de pessoas com deficiência. Claro que na época lá, infelizmente, isso não era levado em questão, gente. Mas, que estamos enfatizando é a questão da idade, que a educação vai estar presente para o resto da vida dessa pessoa. Então, dessa forma
A a educação em Aristóteles está voltada para o desenvolvimento da polis, né, a gente vem percebendo isso. Não é uma polis idealizada, é uma perspectiva de como melhorar uma polis já existente através da educação, né. A educação não ocorre em um local, mas em todos os locais da cidade, em todo o tempo de vida, né. Todo tempo de vida a gente já discutiu, mas o que seria em todos os locais da cidade? Seria na Ágora, que é um tipo de, hum, estrutura, monumento da arquitetura grega, que se destinava a cultos aos deuses, né, algum rito sagrado, se eu não me engano. Deveria ser nos tribunais, no nas ruas, qualquer lugar onde a educação está presente em toda a vida, em qualquer espaço da cidade. Não é apenas aquele movimento formal entre professor e um aluno mais velho com o mais novo, não, é uma troca, uma conversa, é uma troca de aprendizados em última instância, certo? Então Aristóteles ele enfatiza isso, dialogando com a nossa atualidade, né, com a nossa atualidade, né, de educação para a vida toda, em qualquer lugar, não apenas nas escolas. Então, para finalizarmos, mais um trecho retirado dos slides do professor Charles, do professor Dr. Charles Alves, nosso querido professor de filosofia da educação e de outras disciplinas. Diz o seguinte: por isso, a cidade também pode ser tomada como uma espécie de escola prática, na qual o cidadão exercita o que aprende em teoria, mas também aprende com o dia a dia em suas diversas modalidades de atividades. Os locais onde se efetuava tal educação era a ágora, a assembleia, o conselho, os tribunais, os banquetes, o teatro, os jogos, os locais de culto, com suas cerimônias religiosas e as próprias leis do Estado, né. Então, esse fragmento resume bastante essa concepção aristotélica de educação, né. Eh, agora eu já expliquei o que seria a assembleia. É um local onde se discute leis, legislam sobre, eh, novas leis, o que seria bom para a polis, de maneira coletiva. Claro, né, gente, mesma coisa, enfatizando, seriam gregos, homens, de s de uma ai meu Deus, de uma condição socioeconômica favorável, então era bem restrito esses lugares jurídicos, assim como é hoje em dia. O conselho, mesma coisa, só que seria um lugar onde as onde onde as leis seriam executadas, né, na parte executiva, digamos assim. Então ia discutir como executar uma determinada pena, leis, etcétera. Os tribunais quase de forma semelhante. No caso, discutiria, julgava os casos, né, propriamente dito. Julgaria os casos que lhe cabiam, pena, decretava penas e etcétera. Os banquetes seriam lugares públicos, não sei dizer se eram públicos, mas locais onde se encontrava com amigos, com colegas, era algo semelhante ao bar de hoje em dia, onde tinha muita refeição, bebida alcoólica, era um momento de descontração. Tem um tem um livro bastante interessante de Platão chamado O Banquete.
recomendo a leitura, que fala sobre a concepção filosófica do amor. Aí, claro, né, como a maioria dos livros do Platão era um diálogo, e, e essa concepção do amor é discutida nesse contexto do banquete, né, de farra, enfim, de comida, de coisa boa. O teatro, gente, a gente sabe como é. Não era muito diferente de hoje em dia, né? Salas abertas, com bastante plateia, com o palco destinados aos artistas. Me deem permissão de me acomodar aqui. É, só um instantinho, gente. Os jogos eu expliquei um pouquinho, né, para vocês. Os locais de culto, com suas cerimônias religiosas, enfim, as próprias leis do Estado. Então, com isso, gente, a gente finaliza. É, só me ajeitando, pessoal. A gente finaliza com as concepções filosóficas aplicadas à educação, tanto para Aristóteles quanto de Platão, Sócrates, e, e passamos agora para o panorama e perspectivas da educação brasileira, né? A gente vai discutir no sentido da história geral, certo? E ao final a gente vai discutir um pouco esse panorama da contemporaneidade da educação brasileira, certo? Então, como a gente havia é, retomado logo no início da aula, a gente utilizaria um livro da Borges, Eliane Lopes, um livro da Eliane Lopes, da editora Ática. É um livro bem antigo, de 1995, que vai discutir sobre os panoramas e perspectiva da educação. Acho que é só da educação, tá bom? Então, vejamos o que eu destaquei como introdução para vocês. A autora defende que a educação não pode ser analisada apenas em termos funcionais ou estruturais, mas deve ser entendida como fenômeno histórico. Ressalta que a história da educação brasileira ainda está em construção e que é necessário relacionar práticas educativas com os processos sociais que as originam, né? Esse é um apontamento da autora, né? Que visa discutir que a gente possa analisar a educação não apenas no sentido funcional, como ela funciona, como essa relação do professor com o aluno, e também não no sentido estrutural, como essa educação está hoje em dia, como essa educação foi a determinada época e contexto geográfico. A autora, ela defende que a gente, claro, é importante analisar isso, mas não somente. A gente acaba analisando somente isso quando a gente vai olhar para a educação. Por exemplo, a educação hoje em dia está assim, assado, porque os professores têm que dar aula para vários alunos, fileirados, o professor só fala, os alunos só escutam. Então a gente acaba analisando a parte estrutural e funcional, como é que fica? O professor não tem tempo de conversar com o aluno, de aconselhar sobre suas perspectivas de futuro, de carreira. Essa relação é quase inexistente. Ou seja, nesse ponto de vista, estamos discutindo um caráter funcional da educação.
Mas a autora fala que é mais do que importante a gente analisar esse contexto histórico, como foi essa educação desde a antiguidade, desde a Idade Média, desde do contexto renascentista, da modernidade, desde o contexto contemporâneo, como é que está a educação no Brasil ao longo desses tempos, justamente para a gente fazer uma análise e, e verificar o que é que falta, o que é que pode se aperfeiçoar de acordo com o nosso contexto histórico, geográfico. Então, nesse sentido, a autora faz esses apontamentos, né? E, e antes de iniciar sobre a educação na antiguidade, eu vou pedir uma licencinha a vocês. Vou beber rapidinho uma água para hidratar a garganta, que eu não aguento falar mais. Mas é coisa rápida, a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Com licença, pessoal. Ai, meu.
É o branco, é? Gente, boa tarde de novo, eu voltei. Para dar continuidade à nossa videoaula, né, claro. A gente parou sobre o panoramas e perspectiva da educação brasileira, especificadamente na educação na antiguidade, né? Gente, só para fins de contextualização, essa aula está sendo mais informal do que formal, porque eu estou meio doente, estou me recuperando. Então, esse cansaço, a cara inchada, nem sei como tá saindo, mas deve estar saindo horrorosamente. É devido a isso, tá bom, gente? Então, não ligue muito para esse aspecto, certo? Vamos dar continuidade. A educação na antiguidade, né? Eu peguei essa foto como uma representação da antiguidade. A educação na antiguidade, na Grécia Antiga, era uma educação voltada para a formação do cidadão com ênfase em filosofia, literatura, música e ginástica. Algo assim que a gente acabou de discutir, né? Basicamente, na sala foi educação na antiguidade na Grécia Antiga sob o ponto de vista filosófico. Então, não tem muito o que dizer sobre esse aspecto. Agora, a educação na antiguidade, em Roma, ela possui um caráter mais pragmático, voltado para retórica, administração e vida pública. Dá para a gente discutir um pouco sobre isso. Roma, gente, é aquela cidade-estado grega, bastante militarizada, organiz- organizada, digamos assim. Ela possui uma forte administração pública. Então, esse sentido mais pragmático, de certa forma é justificável. É voltada para a realidade deles, certo? Então, a educação para eles era muito cívica, militarizada, por mais que não esteja ressaltado aqui, é bastante militarizada, pois é uma cidade-estado cuja sua característica específica é essa militarização e tudo mais. Então, sobre a Idade Média, a educação era fortemente influenciada pela Igreja Católica, centrada em valores religiosos e na transmissão da fé. As escolas monásticas e catedrais foram, foram os principais centros de ensino, né? Então, o que é importante a gente enfatizar na Idade Média? A educação ela tinha um papel de cunho religioso, obviamente, na formação de sacerdote, de cleros, né? Não era uma educação para todos, uma vez que nem todas naquela época da Idade Média eram sequer alfabetizadas, né? Não sabiam ler, quem sabe escrever, né? Então, era uma educação para poucos, né? Apenas aquelas pessoas que iriam assumir alguma função do clero, alguma função muito importante de cunho religioso, um sacerdote, por exemplo, eh, receberiam esse tipo de educação.
que era bastante influenciada pela Igreja Católica. E é importante enfatizarmos que nesse contexto surgiu as universidades, né? As primeiras universidades do mundo. Não vou lembrar qual o nome. Universidade, eu não vou lembrar, mas é estrangeira, então por isso mesmo não vou lembrar. Mas ela surgiu nesse período da Idade Média, justamente porque essa educação do alto clero era bastante rigorosa, né? Era bastante rigorosa, religiosa, então surgiu essa necessidade de criar essas universidades, que eram espaços grandes, amplos de ensino, mas que também eram muito distantes geograficamente, até mesmo isoladas de outras civilizações do mundo, digamos assim. E justamente por causa desse cunho social bastante presente na religiosidade da Idade Média. Sobre o Renascimento e modernidade, a valorização do humanismo e da ciência, a expansão da educação para além dos espaços religiosos, com maior ênfase na razão e no conhecimento científico, surgimento das universidades como as instituições centrais, né? Então, a partir do Renascimento e da modernidade, esse caráter religioso da educação acaba caindo por terra, digamos assim, né? Agora, o que é mais importante é uma outra concepção de educação, é aquela educação valorizada no ser humano, humanista, antropocêntrica, né? O homem no centro das coisas, em detrimento do teocentrismo, Deus no centro das coisas, das explicações do mundo, etc. Então, há essa valorização desse antropocentrismo, também das ciências naturais, humanas, causas humanas e sociais estão nascendo ali, estão sendo plantados seus primeiros embriões, e, e há sim essa maior ênfase da razão, né? Por exemplo, teremos pensadores como Descartes, né, que vai elaborar o método cartesiano da razão, né, de aprender, do conhecimento, das investigações filosóficas, bastante é, bastante renovador naquela época. E surgimento das universidades como as instituições centrais. Mas como assim? Na Idade Média surgiu universidades e também no Renascimento e Modernidade. Na Idade Média surgiram as primeiras universidades, mas não eram várias universidades. Foram algumas poucas ali que surgiram, justamente com aquele papel de propagar a fé, de dar continuidade aos estudos religiosos, etc. Não só religiosos, também estudava um pouco das ciências e tudo mais, mas tudo de cunho religioso, do que visava explicar a sua fé. Agora, no Renascimento e Modernidade, começou a surgir várias universidades, justamente por causa do ápice da ciência, do conhecimento científico, né? Então, para que houvesse ápice da ciência e do conhecimento científico, acabou surgindo em grandes quantidades universidades ao redor do mundo, como instituições centrais de conhecimento. É, ok. E por fim, na Idade Contemporânea, a autora discute como a educação se tornou um instrumento de democratização e cidadania, mas também de reprodução e de desigualdades, mas também de reprodução de desigualdades. Analisa a relação entre educação e sociedade industrial, destacando o papel da escola na formação da mão de obra e na difusão de valores sociais, né? É basicamente o que a autora discute, Eliane Lopes. Né? Então vamos discutir um pouquinho sobre essa idade contemporânea, que isso rege o nosso país brasileiro, né? Então, assim,
nossa educação, ela basicamente tem uma dicotomia. Por mais que saibamos que a nossa educação, ela serve sim como instrumento de democratização e cidadania, né, democratização no sentido de que todos, por lei, têm que ser educados numa idade correta e tudo mais, e mesmo que por algum motivo não tenham sido educados nessa idade prevista na legislação, existe outras modalidades que visam suprir essas necessidades. E de cidadania, no sentido de que a partir dessa educação, dessa formação geral do ser humano, você possa assumir os seus próprios rumos de vida, eh, claro, agindo de forma correta, civilmente, né, na sociedade. A gente sabe também que ela está nos muito impregnada na concepção educacional do século XVIII, lá da Revolução Industrial, onde o trabalho era proeminentemente enfatizado, valorizado a qualquer custo. Então, a gente tem essa dicotomia, onde a reprodução de desigualdade por meio dessa relação de trabalho exaustiva, ou educação como finalidade para a formação de trabalho, que isso vem lá do século XVIII, da sociedade industrial. Então, sim, tem essas duas dicotomias. E, e cabe fazer essa análise por meio do contexto histórico. Né? Este mini curso é apenas uma iniciação, uma introdução para que vocês possam iniciar seus estudos acerca desse tema filosófico, até mesmo histórico da educação. Mas analisar quais são as nuances do nosso país que fazem que faz necessário superar essa dicotomia entre formação para democracia e cidadania, em contraposição à formação como mão de obra e na composição de trabalhadores industriais no Brasil ao todo, né? Porque isso é algo bastante enraizado, né? Por exemplo, a gente entra na faculdade justamente visando emprego, talvez a ciência, desenvolvimento de tecnologia, hum, ajudar com o trabalho da família. Essas coisas assim que parecem ser besteira, acabam sendo desvalorizadas, deixadas de lado, certamente, devido às condições, né? Tem que procurar nosso emprego, das necessidades sociais emergentes que nos obrigam a tomar decisões que não necessariamente são nossas. São coisas que cabe analisar na nossa educação, né? Nossa complexa educação brasileira. Então, analisar a relação entre a educação e a sociedade industrial é de extrema importância, pois ela tem esse nexo bastante coerente, preso, que não é tão difícil se desgrudar assim, cabe muitos estudos, muitas pesquisas, talvez nem só do âmbito educacional, gente. Nem só de educação vive uma nação. Existem outros compartimentos que cabem sim ser enfatizados, como a economia, o desenvolvimento social, tecnológico, e a educação também entra. Então, são várias nuances que a gente tem que analisar para compreender esse papel da educação brasileira. Então, de modo que a gente possa romper com essa questão de, só vou estudar, só vou fazer esse ensino médio, só vou fazer essa graduação, essa pós-graduação, até que possa de se dizer, apenas para compor, trabalhar, como se trabalho fosse a finalidade única, para o seu esforço de estudar 10 anos na educação básica, 13 anos.
aí mais 4 ou mais 5 anos na universidade. Se não fizer pós-graduação, mais 8, 10 anos na pós-graduação, justamente visando ao emprego melhor. São coisas que a sociedade impõe e não tem muito o que fazer. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Deixa eu voltar lá no começo, que tá bonitinho. Essa foi a nossa videoaula, nossa quarta e última aula do curso de Introdução à Filosofia da Educação, né? A gente discutiu sobre as contribuições filosóficas à educação brasileira. Deixa eu colocar o sumário rapidinho. A gente perpassou na concepção socrática de educação, na concepção platônica de educação, a concepção aristotélica de educação. E, por fim, a gente discute um pouquinho sobre panoramas e perspectiva da educação brasileira, né? Então, espero que vocês. Gente, desculpa, tô muito doido. Espero que vocês tenham gostado, não somente desta, mas das outras videoaulas, desse mini curso de introdução à filosofia da educação, que lhe sirva de um referencial inicial para que vocês possam iniciar com cada vez mais profundidade seus estudos nesta área bastante importante da educação, que visa a gente refletir, a gente perceber uma situação da educação e, a partir de alguns referenciais teóricos, sejam eles gregos, modernos, contemporâneos, enfim, vocês que sabem, vocês que vão estudar a profundo, vocês possam analisar a educação a partir à luz desses teóricos, bastante importantes, né? Enfatizando que este minicurso é uma iniciativa de uma disciplina intitulada Educação à Distância, que é ministrada pela professora doutora Larissa Sato. Esse minicurso é uma. Oh, meu Deus, esqueci a falar. É o componente avaliativo dessa disciplina. Então, a proposta do minicurso justamente é essa, para atender esse componente avaliativo. E espero que vocês tenham gostado. Repetindo novamente, não somente esta, mas as outras videoaulas que compõem este minicurso. As referências bibliográficas vocês podem consultar no plano de aulas. Todas as informações estão presentes no plano de aula, né? Iremos abrir no Google Sala de Aulas um espaço para que vocês possam postar as videoaulas que vocês terão que produzir, né? De cada filósofo que a gente trabalhou, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, o tempo, acredito, acredito eu que seja por tempo livre ou meia hora mais ou menos, vocês que vão decidir. E faz parte de avaliação desse mini curso, sim. Também teremos a avaliação, um questionário simples de 30 questões, 15 relacionados à filosofia em si, né, desses três filósofos que a gente abordou, e 15 questões sobre propriamente filosofia da educação, né? E a partir dessa participação dessas videoaulas que vocês com certeza estão assistindo ou já assistiram, respondendo o questionário, publicando essas videoaulas e, obviamente, mantendo uma média mínima do aceitável, que seria 7 ou 8, uma vez que é um curso introdutório, que é bastante importante vocês terem esses fundamentos, né? Por isso que a média é um pouco alta. Vocês terão sim seus certificados, tá bom, pessoal? Então, é isso. Aqui finaliza esta videoaula. Agradecendo mais uma vez a atenção de vocês e muito obrigada.